Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os estudos do tarô mitológico e hoje a gente vai falar de Quiron, que se refere ao tarô, ao arcano O Hierofante. Primeiro quero pedir desculpas para quem me acompanha. Esses vídeos eles estão programados para sair toda sexta-feira, mas porém eu tinha gravado a aula, deu algum problema técnico, não estava saindo o som e eu não consegui gravar novamente porque aí eu tive um problema dentário que eu tive que arrancar os sisos e aí tive que ficar de repouso sem poder falar. Mas já estamos aqui de volta. E lembrando que se você gosta desse projeto, você gosta de tarô, eu pretendo que esses estudos se alonguem aí por um tempo. Então a gente tá vendo o tarô mitológico e a gente vai ver todos os arcanos, os 78 arcanos do tarô mitológico. Depois eu quero fazer o tarô de Thoth e depois os estudos do tarô egípcio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do nosso trabalho e quer ser um apoiador, você pode ir lá no Catarse e apoiar a gente a partir de R$10 por mês. Sendo apoiador, você ganha uma apostila em PDF para acompanhar as aulas. Vou deixar o link aqui embaixo, mas você também pode apoiar a gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, que já ajuda bastante. Então aqui essa é a carta do Hierofante no tarô mitológico e a gente vê aqui um centauro. Centauro é um ser que ele é metade homem e metade cavalo. Então a gente vê que o tronco dele, os braços e a cabeça são de homem e o corpo, a parte inferior, é de um cavalo. Esse centauro aqui, ele tem cabelos e barba castanhos, ele tem um rosto maduro, que sugere que ele é ou um sacerdote ou um professor. Na sua mão direita, ele faz um sinal de bênção e na sua mão esquerda, aqui, ele segura um pergaminho. Nos seus dois lados tem uma coluna de pedra. No livro ela fala que são duas colunas de pedra, como a gente tinha visto na sacerdotisa. Mas aqui parece que é a entrada de uma caverna, como eu tô seguindo o livro, e aí ela vai falar o significado dessas duas colunas, então a gente continua aí com a interpretação dela de que são duas colunas. Ela fala que atrás dele tem uma rocha bruta, que é tanto a sua morada quanto o seu templo. A gente vê que aqui em cima tem uma luz que é dirigida a ele, que é uma abertura dessa caverna. Aí vamos à simbologia dessa carta. Então, ela vem falar que a caverna, ela é uma formação natural, claro, mas que não é um lugar de veneração que foi feito pelo homem. Então, ela está fazendo uma analogia aí com a igreja. A igreja ela é construída pelo homem, ela é projetada pelo homem. E a caverna não. A caverna é uma formação natural, uma formação que já existe. E ela fala que é somente pelos ensinamentos espirituais que a vida física cotidiana é validada, que a vida cotidiana faz sentido. Aí a gente tem esses pilares, que é o que ela estava falando, e aqui ela diz que são os dois pilares do templo do conhecimento, onde os discípulos entram para receber os ensinamentos de Quiron. E o pergaminho aqui na mão dele é o pergaminho da lei, da palavra escrita, que por meio da revelação, isso quer dizer, geralmente um sacerdote, alguma figura espiritual que se conecta a Deus, se conecta a um ser superior, ele tem algumas intuições que é chamada de revelação e aí ele escreve. Então, que por meio da revelação ele comunica a vontade divina. E agora vamos falar um pouco sobre a história de Quiron. Quiron ele é o rei dos centauros, ele é curador, ele é sacerdote e também educador de todos os heróis da mitologia. O nascimento dele é um mistério. Em uma versão, ele seria o filho de Cronos com uma ninfa. Lembrando que Cronos é o pai de Zeus. Mas os gregos do período clássico, que é a história que ela traz no livro, acreditavam que ele nasceu da união de Ixion, que é o filho do deus da guerra, Ares, com uma nuvem que Zeus formou à semelhança de sua esposa Hera, porque Ixion
esse filho de Ares era apaixonado por Hera. Então Zeus cria essa nuvem para que Ixion não fizesse amor com a própria deusa. Quiron, ele é educado por Apolo, que é o deus Sol, e por Ártemis, que é a deusa da caça e também da lua. Quiron tem grande sabedoria e espiritualidade. Como eu já disse, ele era o rei dos centauros e ele tinha a tarefa de ensinar aos jovens príncipes gregos valores espirituais que eles deviam aprender antes mesmo de reinar e de lutar. Então aqui para esses deuses era muito mais importante você aprender primeiro os valores espirituais do que aprender política ou as habilidades de luta também. Quiron, ele é conhecido também por saber dos segredos das ervas e das plantas e era por isso que chamavam ele de curador. Mas o lado ruim é que ele era incapaz de curar a si mesmo. Por mais sabedoria que ele tinha, ele podia curar qualquer pessoa, menos a si mesmo. E o que acontece com Quiron? Um dia, um amigo dele, Heracles, o herói grego, arranhou ele acidentalmente com uma flecha que estava embebida com o sangue do monstro Hidra, que tinha 9 cabeças venenosas, e essa flecha estava envenenada e acabou envenenando Quiron. Quiron, que não consegue se curar, não consegue extrair o veneno da sua ferida, e como ele era imortal, ele foi condenado a conviver com essa dor, dedicando-se a ensinar a sabedoria espiritual. E só uma curiosidade, no mapa astrológico a gente tem Quiron, e Quiron no nosso mapa astrológico significa a dor da nossa alma que nunca é curada, que acaba passando de uma vida para outra. Aí vamos às representações de Quiron. Ele é um educador espiritual interno, isso quer dizer, é um educador que vem de dentro da pessoa. Bem dessa parte aqui, que ela fala de Quiron, me lembra muito as representações do chakra coronário, que é assim, é um caminho espiritual que é só seu, que é uma coisa individual, é uma coisa muito original, que ninguém pode falar para você, olha, é isso, né? Segue esse caminho que é melhor, segue aquele outro caminho. O Quiron, aqui o Hierofante, ele vem falar de um caminho espiritual muito único, digamos assim, é um caminho espiritual de autoconhecimento, de autopercepção, não é uma coisa que está em crenças, que está em dogmas, mas sim em experiência. Ele representa também a ligação entre consciência terrena e conhecimento intuitivo, representa relacionamento entre homem e Deus, ele representa o comportamento correto que a gente tem aos olhos de Deus, ou da espiritualidade. Lembrando que o imperador, ele representa o comportamento correto no mundo. Ele não representa nenhum sistema religioso ortodoxo, que nem eu falei antes. É uma coisa muito mais pessoal, muito mais de sentir, de você sentir o seu caminho. É uma questão espiritual muito mais de autoconhecimento, muito individual. Ele representa também uma lei espiritual que não é coletiva e nem baseada em dogmas. É uma lei espiritual que é individual e somente percebida através do seu sacerdote interior. Isso é, pessoas diferentes experimentam Deus de formas diferentes. Ele representa o entendimento espiritual de maneira particular, também representa a nossa parte ferida ou limitação que faz com que a gente se torne misericordioso. Isso é, algo que feriu a gente, que seja uma doença, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já ouvi algumas pessoas falando assim, nossa, depois que eu tive doença X, ou um trauma X, algum acontecimento, eu mudei a minha perspectiva, eu mudei a minha visão de vida, e a pessoa começa às vezes a ser mais generosa, mais misericordiosa, que é o que tem a ver com a história de Quiron. Depois que ele é atingido por um veneno, que ele não consegue curar ele mesmo, ele se torna a pessoa que vai ter que passar os conhecimentos para os outros. Ele representa a ligação com as limitações insuperáveis, isso é, aquelas limitações que a gente tem, que a gente não consegue achar uma saída.
ou também ele representa a ferida dentro de nós que, apesar de causar sofrimento na vida cotidiana, nos obriga a questionar e a abrir caminho para a compreensão das leis superiores da vida. É aquilo, às vezes acontece alguma coisa com a gente está indo no ritmo e a gente começa a pensar mais na espiritualidade, qual que é o sentido da vida e várias questões filosóficas. É isso que Quiron representa, essas questões, as questões espirituais em primeiro lugar. Ele também representa a dualidade humana, já que ele é meio homem e meio animal, que é o instinto e o espírito, e que a gente deve aprender a conviver com os dois. Os significados do Hierofante, ou de Quiron, é a busca de respostas a nível filosófico, que é isso, então é mais num nível espiritual, num nível muito interno. Pode ser uma filosofia particular ou um sistema de crenças que também pode ser particular. Ele também vem falar sobre uma busca de significado para a vida, a gente buscando significado, e também pode ser a busca por um terapeuta, por um analista, um psicoterapeuta, um sacerdote ou um mentor espiritual, alguém que te auxilie nessa busca. Lembrando que assim, é sempre alguém que vai te auxiliar, alguém que talvez te mostre um caminho, mas o Hierofante vem falar de um caminho muito próprio. Não é seguir a crença, não é virar um fanático, digamos assim, mas você vê o que é certo para você. E a frase que representa esse arcano é: o louco, que está aí passando por todos esses arcanos, ele então emerge de sua descoberta do submundo, que ele passou lá pela sacerdotisa, e dos poderes ocultos do subconsciente à procura de respostas para o enigma de si mesmo e para o significado de sua vida. Então, por hoje é isso. Aula que vem a gente vai falar sobre os namorados, que no tarô mitológico é representado por pares. Bons estudos e até lá!